Caros ouvintes, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Os nossos programas, eles são ditados, direcionados em função das perguntas que recebemos de nossos caríssimos ouvintes durante a semana. Vamos falar hoje sobre como a ciência médica evoluiu nos tempos a cada dia e que obrigatoriamente tem que evoluir mais nos próximos tempos. Antes de tudo, porém, vamos afirmar que você sabe qual é a melhor medicina que existe? E quem é o melhor médico que existe? Então, hoje eu vou contar a vocês. A melhor medicina que existe é a medicina preventiva. O aforisma sempre repetido, que serve para todos os males, é: antes prevenir do que depois tentar remediar. Então, a medicina preventiva é aquela que previne a doença. Ela evita que a doença aconteça, para que essa doença, uma vez acontecendo, não se vá buscar uma solução que nem sempre vai estar presente. E o melhor médico? Então, se a melhor medicina é a medicina preventiva, qual será o melhor médico que existe? Bom, na medicina espiritual, o melhor representante da medicina espiritual, sem dúvida, foi Jesus. Jesus era um curador por excelência. Mas o melhor médico que existe é o seu sistema imunológico. Você sabia que você tem um médico à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias da sua vida? Pois é, ele se chama sistema imunológico. É o sistema que defende você contra agressões, pode ser de bactérias, de fungos, de vírus ou até de células tumorais. É o teu sistema imunológico. Ele é o seu médico de plantão, sempre atento a todos os fatores que tentam te agredir. Você não imagina de quantas encrencas esse teu médico particular te livrou e você nem sequer ficou sabendo. Muito bem. Vamos imaginar como começou a ciência médica. A ciência médica começou com o estudo da anatomia, ou seja, com o estudo das formas dos órgãos do corpo humano. Não esquecer que toda forma vai acontecer para a fisiologia ou a função que será exercida. Então, a forma é a imagem plástica da função. Após o estudo e a descoberta dessa ciência chamada anatomia do corpo humano, a seguir o importante era estudar que função, qual o desempenho que cada órgão teria que exercer na economia do corpo humano. Começou então uma nova era na medicina, a era da fisiologia. A fisiologia é o estudo da função. A circulação, a respiração, a função digestiva, hepática, renal, endócrina, neurológica, o sistema
esquelético, todas as funções desses sistemas são estudados na fisiologia. A doença, então, seria encarada como uma disfunção ou uma alteração do equilíbrio normal que os órgãos deveriam exercer, mas, por alguma razão, não estariam exercendo essa função, causando doença. Na história da evolução, então, anatomia, fisiologia. Em seguida, começaram a estudar a disfunção dos órgãos. Uma vez que se estuda a função normal que eles têm que exercer, e a disfunção é uma doença, então começaram a estudar as doenças ou a patologia. A ciência médica descobriu, então, depois, com tudo isso já estudado, que o ser humano não seria somente um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, mas que em cima de todos os órgãos existia um comando geral que fazia cada órgão exercer sua função e, ao mesmo tempo, exercer função no contexto geral do corpo humano, relacionando-se com todos os demais, numa harmonia e afinação como uma orquestra, sob regência do sistema nervoso central, periférico e autônomo. A ciência médica atribuiu à mente o papel do pensamento, da criação, da engenhosidade e da inteligência do ser humano. Além disso, para a ciência médica, a mente seria o comando do comportamento. Comportamento quer familiar, cultural, social, escolar e até mesmo religioso. Se houvesse um desvio desse comportamento, seria uma disfunção mental, uma disfunção do comando mental. E, eventualmente, este ser humano poderia ser rotulado de um doente mental. E para este, a ciência médica separou e começou a formar médicos psiquiatras. Para os demais órgãos e sistemas, a ciência médica formou e forma os especialistas em cada uma das especialidades. Agora, a grande revolução da evolução da ciência médica aconteceu com a introdução da informática aos meios de diagnóstico e na pesquisa, especialmente de drogas de última geração, para tratamento de milhares de doenças. Mas grande também foi a revolução e evolução que a ciência médica descobriu que nós, seres humanos, não somos só matéria, mas somos matéria e energia, segundo a física de Isaac Newton. Então, até este ponto, a medicina foi obrigada a admitir um ser humano físico material, um ser humano mental e um ser humano matéria e energia. Criou-se, então, um conceito de alteração energética que mudaria o padrão energético, quer na saúde ou quer na doença. O padrão seria alterado na saúde ou na doença. A partir daí, a ferramenta química, que era largamente utilizada,
com comprimidos, pílulas, injeções, com fins terapêuticos para restabelecer saúde, esta ferramenta química seria completada com um armamento físico, também para fins de diagnóstico e tratamento. Veio então a medicina vibracional, ou a medicina das energias. Olhem vocês, que coisas estão incluídas na medicina vibracional ou medicina das energias. Olha só, a acupuntura, que mexe com os nossos meridianos de energia. A própria homeopatia, os florais de Bach, a cromoterapia, a talassoterapia, ou terapia pelo mar, pela água marítima, a ludoterapia, terapia pelos brinquedos na pediatria, terapia via cristais, radiestesia, terapia por ondas eletromagnéticas, ultrassonoterapia, ondas curtas, termoterapia pela temperatura, infravermelho, ultravioleta, laser, helioterapia, ou terapia pela luz solar, cinesioterapia, terapia pelo movimento, ressonância magnética para diagnóstico, tomografia computadorizada para diagnóstico, cintilografia para diagnóstico, beta-terapia para tratamento de doenças tumorais, eletroterapia por choques, hidroterapia e outras. Algumas terapias já são consagradas pela ciência médica, outras não são consagradas, mas que também fazem parte de todo o arsenal terapêutico, visando restabelecer equilíbrio, harmonia e saúde. A tecnologia médica avançou acelerada nestas últimas décadas, mas a ciência médica é elitista. Ela só pode servir a uma elite que pode comprar tais recursos médicos, cada vez mais caros e de difícil acesso para a grande maioria das populações. Apesar de tudo, o balanço é ainda altamente positivo, pois a ciência médica salva vidas todos os dias, restituindo saúde a centenas de milhares de pessoas. Melhores profissionais, altamente qualificados, hospitais inteligentes, sofisticados métodos de diagnóstico e terapias de última geração trabalham para instituir saúde a quem precisa e tenha o poder de acesso e também de compra de tais recursos. Apesar, entretanto, de tantos avanços na ciência e arte médica, a medicina ignora o espiritual do nosso ser, por enquanto. Em se tratando de ciência, e a medicina é uma ciência médica, toda a construção científica se apoia em nossos informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E ninguém vai detectar o espiritual do ser com esses informantes físicos. Depois vamos entrar em detalhes de como chegar ao espiritual do ser. A ciência é construída sempre no ver para crer, na comprovação científica, na medição, na repetição do fenômeno. O espiritual é o contrário, é o crer para ver.
A grosso modo, diríamos que o corpo é matéria e energia, que a mente é energia e matéria, e que o espírito é totalmente energia. O imenso paradoxo, que é a contradição, é que a hierarquia correta é espírito, mente e corpo, pois que o espírito é soberano sobre a mente e o corpo, e a mente é soberana sobre o corpo. Então, ignorando o espiritual do ser humano, a ciência médica perde sua grande oportunidade de ser uma ciência muito mais completa a serviço de toda a humanidade. Mas há de chegar o tempo, e parece muito próximo, que a medicina espiritual vai se tornar a mais poderosa ferramenta de cura de todos os tempos. A medicina espiritual usa a energia espiritual para propósitos de cura. A medicina espiritual, ela foi exercida com excelência por Jesus, mas o poder espiritual, o nome espiritual se refere a Deus. Por isso, sempre que eu escrevo espiritual, eu escrevo com E maiúsculo, porque é o espiritual, se refere a Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus, eu diria, não o maior de todos os poderes, mas o poder único. Não há poder a se opor a esse poder de Deus. Foram nossas crenças, e são nossas crenças, que atribuem poder à doença. São as nossas crenças que atribuem poder à carência, ao ódio, à inveja, à culpa, ao medo, ao estresse, ao envelhecimento, à incapacidade e até à morte. Nada disto é poder, diante do poder único e total, que é o poder de Deus. Em cima disso é que se desenvolve uma medicina chamada medicina espiritual. Vejam bem, a medicina espiritual, ela tem que ser entendida de forma diferente do que se chama medicina da mente, ou medicina mental, ou medicina através do poder mental, ou medicina através da energia mental. Nós demos aqui o princípio básico, essencial, para você entender quando acontece uma cura mental e quando acontece uma cura genuinamente espiritual. A cura mental, ela é a cura da sugestão, da repetição, da hipnose, da informação de que naquele templo, naquela gruta, naquele lugar, se processam curas milagrosas. Entende? Então, a cura mental, ela vai trabalhando a mente, no sentido da mente se dirigir para a solução de uma doença em cura. Entenderam? Mas os templos e as igrejas, principalmente evangélicas, elas confundem muito. Elas praticam muitas vezes cura mental, na maioria das vezes, e chamam tais curas de curas espirituais. Então, o poder de sugestão, o poder do convencimento, o poder da repetição,
o poder de influenciar a sua mente para que ela despeje suas energias em prol da cura, se chama cura mental. Se chama cura mental. A cura espiritual, veja bem, ela não é seletiva. Ela não cura uma coisa só. Para a medicina, tua doença é ou do corpo físico ou da mente. Acabou. Para a medicina espiritual, nós temos 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, depois vou justificar essa expressão saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Então, a medicina espiritual se propõe ao tratamento e cura de todas as nossas 7 saúdes. A medicina se propõe ao tratamento e, se possível, à cura da doença física e ou mental. Né? Então, até uma solução financeira pode ser obtida através da medicina espiritual. Mas tem um aspecto extremamente importante e muito simples de ser entendido. Se você for em busca da cura de um problema importante que te aflige, vamos imaginar que você tenha um processo no fígado, uma hepatite crônica que não cura. Na hora que você buscar uma cura mental para essa hepatite, você até pode obter essa cura. Mas, se junto da hepatite você tem, por exemplo, uma alergia, uma psoríase, não é porque curou a hepatite que vai curar a psoríase. Então, isso é cura mental. A cura mental também é assim. Ela é uma cura, vamos imaginar, provisória. Por quê? Porque o mesmo processo pode voltar. Na mesma intensidade, em menor intensidade ou em muito maior intensidade. E a cura pela medicina espiritual? Não, a cura pela medicina espiritual é assim. É uma cura total. Você pode ter 6 diagnósticos. 6 diagnósticos. Pode ter uma alergia, você tem uma miopia, você tem uma hepatite, você tem um processo pulmonar, seja lá o que for. Se você disser, eu obtive uma cura espiritual, você tem que estar curado de tudo. E a cura espiritual, na cura espiritual, os teus sintomas, os teus processos e a tua doença jamais voltarão. É uma proposta bastante interessante. Mas por quê? Por que será que é tão difícil obter uma cura espiritual? Por que será? Se ela é tão eficiente, se ela é tão incrível ferramenta de cura, por que é tão difícil obter uma cura espiritual? A resposta está em nossas crenças. Nós acreditamos no poder da doença, nós acreditamos no poder do medo, nós acreditamos no poder do estresse, da culpa, do ódio. São essas crenças que nos fazem escravos desses poderes que nós mesmos criamos. Ou nós criamos, ou por imposição da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cultura, até da nossa escolaridade,
Tais crenças são impostas em nossa cabeça. Por isso que Buda dizia, o homem não nasce livre. Ele é escravo de suas crenças. Sócrates dizia, o homem é escravo de sua ignorância. E Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esses três grandes mestres, Buda, Sócrates e Jesus, na verdade, vivendo em épocas completamente diferentes e em lugares completamente diferentes, disseram a mesma coisa. Eu vou repetir. Buda, o homem não nasce livre, ele se torna livre. Sócrates, o homem é escravo de sua ignorância. Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará para o reino espiritual, onde acontece a cura espiritual. Muito bem, a mensagem de hoje era essa. Vocês podem acessar as nossas palestras através do YouTube. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho médico na nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético, acessem o site www.ruimercurio.com.br. Amanhã estaremos em nossa clínica, na Avenida Pacaembu, 1024. O telefone lá é 11 3661 4243. 11 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos muita saúde e sejam todos muito felizes.